Imagine um lugar no planeta onde a luz do Sol nunca chegou. Um lugar completamente escuro, tão profundo que a pressão da água seria capaz de esmagar um submarino comum como se fosse uma lata de refrigerante. Um lugar onde a temperatura fica próxima de zero e onde nenhum ser humano conseguiria sobreviver por mais de alguns segundos. Agora imagine algo ainda mais impressionante. Mesmo nesse ambiente completamente extremo, existe vida. Criaturas estranhas, organismos que brilham no escuro, seres que vivem sem sol, sem plantas e sem qualquer fonte de energia tradicional. Mas o mais surpreendente não é apenas a existência dessas criaturas. É que esse lugar pode esconder algo capaz de mudar o futuro da humanidade. Recursos minerais extremamente valiosos, tecnologias que ainda estamos começando a entender e uma nova disputa silenciosa entre as maiores potências do planeta. Esse lugar existe, e ele se chama Fossa das Marianas, o ponto mais profundo conhecido da Terra. Durante muito tempo, a Fossa das Marianas foi apenas uma curiosidade científica, um local distante e misterioso que parecia impossível de explorar. Porém, nos últimos anos, esse abismo deixou de ser apenas um objeto de estudo para se transformar em algo muito maior, uma nova fronteira científica, tecnológica e econômica. Para entender por que esse lugar está despertando tanto interesse, precisamos primeiro compreender o tamanho e a profundidade desse ambiente. A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico, próximo às Ilhas Marianas e à Ilha de Guam. Ela possui cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Mas o que realmente impressiona não é o comprimento dessa formação geológica, e sim a profundidade. O ponto mais profundo dessa região se chama Challenger Deep e ele tem aproximadamente 10.984 metros de profundidade. Para entender o que isso significa, imagine o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, com cerca de 8.848 metros de altura. Se colocássemos o Everest inteiro dentro da Fossa das Marianas, ainda sobrariam quase 2 quilômetros de água acima do topo da montanha. Isso nos dá uma ideia da escala gigantesca desse lugar. Agora pense no que acontece com a pressão da água nessa profundidade. A cada 10 metros que descemos no oceano, a pressão aumenta significativamente. No fundo da Fossa das Marianas, a pressão é mais de 1.000 vezes maior do que na superfície. Isso significa que qualquer objeto que não seja extremamente resistente seria esmagado instantaneamente. É um ambiente extremamente hostil, um ambiente que, durante muito tempo, os cientistas acreditavam ser completamente estéril, sem qualquer forma de vida. Mas a ciência descobriu algo surpreendente. Mesmo nessas condições extremas, existe vida. Durante muito tempo, acreditou-se que a vida dependia da luz solar. Isso acontece porque quase toda a cadeia alimentar da Terra começa com a fotossíntese. As plantas utilizam a luz do sol para produzir energia. Os animais comem as plantas e outros animais comem esses animais. Esse é o ciclo básico da vida em nosso planeta. Mas no fundo do oceano existe um problema. Não existe luz. A partir de cerca de 1.000 metros de profundidade, o oceano já está completamente escuro. Então surge uma pergunta fundamental. Se não existe luz, como a vida consegue sobreviver nesse ambiente? A resposta está em um processo chamado quimiossíntese. Algumas bactérias conseguem produzir energia utilizando substâncias químicas presentes no ambiente, como enxofre, metano e minerais dissolvidos na água. Essas bactérias utilizam essas substâncias para produzir energia, e essa energia sustenta toda uma cadeia alimentar. Isso significa que ecossistemas inteiros podem existir sem qualquer dependência da luz solar. Essa descoberta mudou completamente a forma como os cientistas entendem a vida. Porque se a vida pode existir sem Sol, então talvez ela também possa existir em outros lugares do universo. Por exemplo, em oceanos subterrâneos de luas como a Europa, que orbita Júpiter, ou Encélado, que orbita Saturno. Esses lugares possuem grandes quantidades de água líquida sob camadas de gelo e podem ter ambientes muito parecidos com o fundo do oceano da Terra. Ou seja, estudar a Fossa das Marianas pode ajudar a responder uma das maiores perguntas da humanidade. Existe vida fora da Terra? Além disso, os cientistas já descobriram criaturas extremamente curiosas nessas profundezas. Algumas parecem quase alienígenas. Existem peixes translúcidos que praticamente não têm cor. Como não existe luz no fundo do oceano, não faz sentido evoluir pigmentação.
Esses peixes também possuem ossos mais flexíveis, o que ajuda o corpo deles a suportar a pressão extrema. Outro fenômeno muito interessante é a bioluminescência. Alguns organismos conseguem produzir luz própria através de reações químicas dentro do corpo. Essa luz pode servir para atrair presas, afastar predadores ou até para a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. É como se esses animais carregassem pequenas lanternas naturais dentro do corpo. Também existem crustáceos gigantes chamados anfípodes e organismos unicelulares enormes chamados xenofióforos. Mesmo sendo organismos formados por apenas uma célula, alguns deles podem atingir tamanhos surpreendentes. Esses seres vivem em um ambiente onde a pressão esmagaria quase qualquer forma de vida, mas mesmo assim evoluíram soluções biológicas incríveis para sobreviver. E essas soluções podem ter aplicações importantes na ciência. Pesquisadores acreditam que esses organismos podem ajudar no desenvolvimento de novos medicamentos, novas enzimas industriais e avanços em biotecnologia. Ou seja, mesmo criaturas minúsculas do fundo do oceano podem ajudar a revolucionar áreas inteiras da ciência. Mas existe outro motivo pelo qual a Fossa das Marianas está chamando tanta atenção: recursos minerais. No fundo do oceano existem formações chamadas nódulos polimetálicos. Esses nódulos são basicamente pedras ricas em metais valiosos, como níquel, cobalto, manganês, cobre e terras raras. Esses elementos são extremamente importantes para a tecnologia moderna. Eles são utilizados para fabricar baterias de carros elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, equipamentos eletrônicos e até componentes de inteligência artificial. Ou seja, esses minerais são fundamentais para a transição energética do planeta. O problema é que grande parte do refino desses materiais está concentrado em poucos países, principalmente na China. Isso criou um alerta enorme em outras potências globais, porque quem controla esses recursos controla uma parte importante da tecnologia do futuro. Por isso, muitos governos começaram a procurar novas fontes desses materiais, e o fundo do oceano se tornou uma das principais possibilidades. Esses minérios submarinos passaram a ser chamados de ouro azul, porque podem representar uma nova fonte de riqueza global. Com isso começou algo que muitos especialistas já chamam de uma nova corrida do ouro. Só que dessa vez o ouro não está em montanhas ou rios, ele está no fundo do oceano. Diversas empresas estão desenvolvendo robôs capazes de minerar o fundo do mar. Esses robôs conseguem descer milhares de metros, coletar nódulos minerais e enviar esses materiais para a superfície. Alguns projetos já estão em fase de testes e governos estão financiando essas tecnologias. Entre os países que estão investindo pesado nesse setor estão Estados Unidos, China, Japão, Noruega e Coreia do Sul. Todos querem garantir acesso a esses recursos estratégicos, porque quem controlar esses materiais terá vantagem na corrida tecnológica global. Mas existe outro fator que torna o fundo do oceano extremamente estratégico: a internet mundial. Mais de 95% de todo o tráfego global de dados passa por cabos submarinos. Esses cabos conectam continentes inteiros e transportam internet, telefonia, transações financeiras e comunicações militares. Existem mais de 1 milhão de quilômetros de cabos submarinos espalhados pelo planeta. Se esses cabos forem danificados, países inteiros podem perder comunicação. Por isso, o fundo do mar também é considerado um ponto estratégico de segurança global. Controlar essa infraestrutura pode representar uma vantagem enorme em caso de conflitos. Mas toda essa corrida por recursos do fundo do mar traz um grande dilema: o impacto ambiental. Os ecossistemas dessas profundezas são extremamente delicados e alguns deles levaram milhões de anos para se formar. Se a mineração submarina começar em larga escala, podemos destruir habitats inteiros antes mesmo de entender como eles funcionam. Alguns cientistas alertam que esses ecossistemas podem levar séculos para se recuperar, ou talvez nunca se recuperem completamente. Por isso, muitos pesquisadores defendem uma moratória global, ou seja, parar a exploração até que existam estudos mais completos sobre os impactos ambientais. Essa é uma das grandes discussões científicas e políticas do nosso tempo: como conciliar avanço tecnológico com proteção ambiental. Durante muito tempo acreditamos que já conhecíamos bem o nosso planeta, mas a verdade é que os oceanos ainda são um dos maiores mistérios da Terra. Mais de 80% do fundo do mar ainda não foi explorado e mais de 90% das espécies marinhas ainda são desconhecidas pela ciência.
Isso significa que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas do nosso próprio planeta. A Fossa das Marianas representa muito mais do que um ponto profundo no oceano. Ela é uma fronteira científica, uma fronteira tecnológica, uma fronteira econômica e talvez uma fronteira que pode mudar o futuro da humanidade. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a mineração no fundo do mar deveria ser permitida ou deveríamos proteger esses ecossistemas desconhecidos? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui nós exploramos ciência, tecnologia, economia e os grandes mistérios do nosso planeta de uma forma simples, didática e profunda.